Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Obrigado, meu Deus, pelo sábado maravilhoso que tivemos e por essa noite, já de uma nova semana, estarmos aqui na tua presença para meditar na tua palavra. Ilumina-nos, fala conosco, alimenta o teu povo e derrama sobre esta igreja uma chuva de bênçãos. Fica conosco agora e abençoa também cada internauta que acompanha esta mensagem, em nome de Jesus, amém. A mensagem de hoje tem como título uma pergunta. A pergunta é: onde está o Cordeiro? É o título da mensagem. Eu só queria registrar aqui a presença do Oswaldo. Oswaldo, levanta a mão, Oswaldo. Oswaldo participa de uma classe bíblica que eu e minha esposa dirigimos lá no CIA, é CIA, né? Cidade do Automóvel. Nós fazemos lá toda terça-feira uma classe bíblica e a classe bíblica, sabe onde é? É numa oficina, numa autoelétrica. Então a gente chega lá, o dono da oficina junta os carros todos no canto, a gente coloca cadeiras na oficina mesmo. E ali a gente faz. Já chegamos a ter ali 40 pessoas. E o Oswaldo participa lá, tomou uma decisão, já se entregou a Jesus, né, Oswaldo? E muito obrigado por sua presença aqui hoje. Tá? Ok, Gênesis, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Repetindo, Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler, irmãos, 13 versículos, uma leitura longa. Mas assim, para quem nunca leu esse assunto, eu faço questão de ler, para que todo mundo entenda a história e a gente possa meditar na história. Tá? Então vamos lá, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, a partir do primeiro versículo. Eu estou esperando um pouquinho para que o internauta localize o texto e para que você também abra a sua Bíblia e localize o texto. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, do versículo 1 até o 13. Está escrito assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Para um pouquinho só aqui. Deus colocou Abraão a quê? À prova. Quem estuda ou já estudou sabe que de vez em quando a professora aplica uma prova. Por que tem uma prova? Para saber se a pessoa está de acordo com os ensinamentos, se ela entendeu, ok? E por que Deus colocou Abraão à prova? Para ver se ele estava fazendo a coisa certa. Ou seja, e nós temos que ser provados também ou não? Ninguém vai entrar no céu sem passar por provas, porque as provas nos ajudam a amadurecer, a crescer, a melhorar, a estar melhores preparados. Então, se você ouvir falar que algum cristão está passando por lutas, por provas, saiba que esse cristão ou essa cristã vai ser uma pessoa melhor depois que passar pela prova. Entendeu? E se você nunca passou, aguarde que o seu dia vai chegar. E cada um tem uma prova diferente do outro. Entendeu? É para provar a fé, para saber se a sua fé está firme ou não está firme. Porque muitas pessoas que frequentam a igreja têm fé, mas quando vem o primeiro problema, a pessoa abandona a fé. Entendeu? Quer dizer, não está firme. Surge a primeira dificuldade e a pessoa abandona a fé. Tem gente que fala assim: não vou à igreja porque está chovendo. Oh, que fé é essa? Que não é nem a prova d'água? Imagina se vier o fogo. O que não é a prova d'água também não é a prova de fogo, né? Entendeu? O outro fala assim: não vou hoje porque está muito calor. Oh. Não vou hoje porque está muito frio. Então, nós precisamos ter uma fé fortalecida mesmo. E Deus colocou Abraão a quê? Está fraco a quê? Está fraco a quê? Abraão. Só me diz uma coisa: Abraão era conhecido como pai do quê? Da fé. Entenderam? O pai da fé foi colocado à prova. E você é pai do quê? Calma, não responda. Não responda. Vamos voltar para o texto. Voltemos para o texto.
Gênesis 22. Vou ler de novo. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a quê? A prova. E lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Verso 2. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu estou fazendo uma leitura devagar, porque eu queria que vocês lessem comigo o texto e percebessem os detalhes do texto. Leia o texto pensando nos detalhes. Quer ver? Vamos ler de novo 2. E acrescentou Deus: toma o teu filho, e o que mais? Para um pouquinho. Por que Deus fala único filho? Deus está dando uma ênfase. Na verdade, Abraão tinha quantos filhos? Quantos? 2. E por que Deus fala: toma o teu filho, o teu único filho? Porque Deus está falando, isso mesmo, irmão, do filho de Abraão com a esposa dele, a Sara. Porque Abraão tinha outro filho com quem? Com a empregada, com a escrava, chamada Agar. Então esse negócio de ter filho fora do casamento não dá certo, só dá problema. Então Deus fala assim: toma o teu filho, o teu único filho, dando ênfase. Sabe por que Deus dá ênfase no único filho? Porque aquilo que estava por acontecer seria uma demonstração do que Deus faria no futuro, mandando aqui na terra o seu único filho, Jesus Cristo. Por isso que a ênfase é dada aqui: toma o teu filho, o teu único filho. Jesus, quando foi enviado aqui, ele foi enviado como sendo quem? O único filho de Deus. De fato é isso mesmo. Continuamos. Toma o teu filho, o teu único filho, que se chama Isaque. Olha o detalhe: a quem amas. Deus está dando ênfase aqui, ó. Pega o seu único filho, que você ama muito, e leva o seu filho lá no Monte Moriá e sacrifica o seu filho para mim. Olha, gente, isso parece uma loucura, não parece? Nos dias de hoje, com esses pensamentos pós-modernos, com essa vida que a gente vive polarizada, em que você não pode falar nada, que já vai para a justiça. Imagina isso nos dias de hoje: pega o seu filho, vai na montanha e sacrifica o seu filho. É uma loucura isso. E Deus pediu para Abraão fazer isso. Vamos para o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e também a Isaque, seu filho, rachou a lenha, olha o trabalhando, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4. Ao terceiro dia, que dia? Terceiro. Que dia? Terceiro. Você lembra de alguma coisa? Tem a ver com Jesus ou não tem? Vai observando os detalhes. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Verso 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz é o Isaque, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Atenção, para Abraão não era um assassinato, para Abraão não era um sacrifício, para Abraão era uma adoração. Deu para entender? Por isso que ele fala assim: eu vou subir lá com o rapaz, e havendo adorado, a gente volta. Olha a visão do Abraão: havendo adorado, a gente volta. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre quem? Olha um pouquinho, olha para mim. Olha para mim. Abraão colocou a lenha do holocausto sobre quem? Isaque. Colocou nas costas de Isaque. Falou: leva a lenha nas costas, vamos subir a montanha. Isso lembra alguma coisa? Jesus levou a lenha nas costas ou não levou? Levou a cruz, a madeira. E subiu a montanha ou não subiu? Subiu. Então isso aqui, gente, essa história uma tipologia de Cristo. Vai observando os detalhes. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Todo mundo sabe o que é um cutelo? Ok.
que é um cutelo? É um facão, não é? É um facão. E pega o cutelo, e o cutelo está aqui. E diz assim: assim caminharam ambos juntos. Caminharam ambos juntos. Por que a Bíblia fala isso? Porque foi o pai e o filho. Onde estava Deus quando o filho dele foi crucificado? Com ele. Ambos juntos. Ó, pegou? O Abraão caminhava com seu filho. Eles foram juntos para o monte, para o sacrifício. Onde estava Deus quando Jesus estava sendo crucificado? Junto. Vai pegando os detalhes. Estou fazendo uma leitura com calma, porque só a leitura já é um sermão. Verso 7. Quando Isaac disse a Abraão, Isaac, o filho, falou para Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Isaac percebeu que faltava alguma coisa. A lenha está aqui nas minhas costas, eu trouxe. O senhor tem aí o fogo e tem também o facão, está tudo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. Gente, que coisa, hein? Já imaginou? E o pai ia falar o que para ele? Você que vai morrer, meu filho. Foi isso ou não? Não. O pai tem que ter sabedoria, psicologia. Ele falou assim: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a resposta do pai. Verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Uau! Que momento, hein? Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, e aí ele fez o quê? Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Atenção, sabe que Jesus, ele levou a cruz nas costas, chegou no monte do Calvário, sabe como é que foi feito lá? Pegaram a cruz, a madeira, botaram no chão e deitaram Jesus em cima para pregar Jesus ali. Olha o detalhe aqui do verso que nós estamos lendo. Fala assim, ó, verso 9, finalzinho, fala assim: sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Exatamente igual. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, ou seja, para matar, para sacrificar o filho. Abraão pegou o cutelo, o facão para fazer isso. Pegou e levantou, e ia matar mesmo o filho. Olha o versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, o que foi que ele viu? Um cordeiro preso aonde? Pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o cordeiro, ou melhor, o carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Até aí. Vocês viram que eu fiz questão de ler devagar, repetir, dar ênfase, porque nós temos que aprender, irmãos, a ler a Bíblia com calma. Às vezes a gente faz uma leitura muito rápida e você não para observar os detalhes, e só uma boa leitura já faz a gente entender muita coisa. Bom, vamos analisar e meditar nesse assunto que acabamos de ler. Como chama o monte em que Abraão levou o filho para ser sacrificado? Moriá. Você sabe que monte é esse? Esse monte, não sei se alguém que já viajou para Israel, mas mesmo que você não viajou, pelo Google você consegue viajar. Entra no Google, coloca lá Jerusalém. Você vai ver, quando você vê a foto principal de Jerusalém, você vai ver que tem uma igreja com uma cúpula amarela, cúpula dourada. Quando você entrar na internet, procura assim: Jerusalém, cidade de Jerusalém. A imagem principal, o cartão postal de Jerusalém, de longe você vê uma igreja com uma cúpula dourada. Essa igreja ela é conhecida como o Domo da Rocha. Domo da Rocha. Ali onde está essa igreja é o Monte Moriá. Agora escuta. Esse Monte Moriá, onde Abraão levou o filho Isaac para ser sacrificado,
Alguns especialistas, estudiosos alguns dizem, e quando eu falo assim, é porque é muito difícil você bater o martelo com 100% de certeza. Então a gente sempre diz assim, fulano disse, porque ninguém consegue provar. Então a gente fala com base nessas informações. Dizem os especialistas, arqueólogos, estudiosos, que foi exatamente nesse Monte Moriá, onde Abel e Caim fizeram aquele altar, quando Deus pediu o sacrifício. Quando o Caim ofereceu frutas e o Abel ofereceu o cordeiro. Lembra dessa história? Então, dizem os estudiosos que foi nesse mesmo monte. Outro detalhe curioso sobre o Monte Moriá. Foi nesse monte também, dizem os estudiosos, os pesquisadores, que quando Noé saiu da arca, terminou o dilúvio, Noé saiu da arca, eles saíram todos da arca, caminharam e tal, aí diz que foi ali que o Noé também fez um altar e fez um sacrifício para Deus, nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte. E dizem ainda os estudiosos do assunto, que foi nesse mesmo local que Salomão construiu o templo. O templo de Salomão foi construído ali. E esse do templo é algo que a gente pode falar com mais segurança, sabe por quê? Porque a igreja que está lá hoje, com essa cúpula dourada, eu falei para vocês, sabe o que é hoje? Uma mesquita muçulmana, que está lá, onde era o templo de Salomão, onde é o Monte Moriá. Quando você chegar em casa hoje, pesquisa a cidade de Jerusalém, e você vai ver uma igreja com a cúpula dourada, e esse local é o local onde era o templo de Salomão. Eles tiveram vários conflitos, várias guerras por lá, e aí então os islâmicos, os muçulmanos, dominaram aquela região ali, e sobre o templo de Salomão, eles colocaram uma plataforma de madeira com concreto assim, e deixaram onde era o templo, tipo embaixo, tipo soterrado, e em cima construíram uma mesquita. E está lá a mesquita até hoje. Já viram falar do muro de Jerusalém, aquele muro das lamentações? Que os judeus ficam assim, orando assim no muro? Então, esse muro é a única coisa que sobrou do templo de Salomão. Então, os judeus, pela lateral do muro, eles estão fazendo uma escavação, os profissionais estão fazendo uma escavação, e pelo lado de cá, que pertence ao povo de Israel, eles estão cavando, e lá embaixo, onde era o templo de Salomão, eles estão entrando embaixo da mesquita, porque é onde estava o templo de Salomão, e eles estão descobrindo coisas lá embaixo, está em processo agora. A última vez que eu estive em Israel, eu entrei lá, porque agora dá para fazer turismo lá embaixo. Você entra lá com um guia, uma pessoa que te orienta, e você vê lá embaixo. Mas é curioso tudo isso, não é? Veja que o Monte Moriá a gente fala Monte Moriá assim, parece uma coisa muito distante, mas eu estou colocando algumas citações que faz a gente ter uma ideia diferente do Monte Moriá. Ok, dito isso, por que Deus então chama Abraão para pegar o seu único filho, ir ao Monte Moriá e sacrificar o filho? Vocês lembram que Abraão e Sara não podiam ter filhos, né? Lembra dessa história? A Sara era estéril, e Deus havia prometido a Abraão um filho. Deus falou assim: Abraão, você vai ter um filho, e através desse filho eu vou fazer uma grande nação, como as estrelas dos céus. Deus prometeu a Abraão. Só que a Sara não engravidava, e finalmente a Sara e o Abraão fizeram um acordo entre si, e concordaram que o Abraão deveria ter um relacionamento com a empregada, com a escrava. E aí o Abraão teve um relacionamento com a escrava, e a escrava engravidou. Na cabeça do Abraão e da Sara, isso poderia ser uma forcinha para os planos de Deus. Deus não prometeu um filho para você, Abraão? Prometeu. Então talvez seja só para você e não para mim, pensou a Sara. Então, se você tiver um filho com a empregada, é um filho seu, e o plano de Deus pode se cumprir porque é um filho seu. E aqui tem um erro, né? Nós nunca devemos, humanamente falando, tentar forçar uma situação para que o plano de Deus aconteça. Entenderam ou não? Por exemplo, você sabe por que Judas traiu Jesus e vendeu por 30 moedas de prata? Judas fez isso porque na cabeça de Judas, se ele provocasse isso daí, ele falou: vou provocar Jesus para Jesus manifestar o seu poder, fazer um milagre, assumir o controle e ser o rei aqui e dominar politicamente. E aí ele revela que ele é o Messias, aí ele destrói os inimigos e ele assume, nós dominamos tudo e acabou. A intenção de Judas era: vou provocar uma situação
para Jesus mostrar o poder dele e assumir o poder político. Entendeu? A ideia original de Judas era essa. E Judas, na verdade, cometeu um erro grave. Então, nunca nós podemos dar uma forcinha para Deus. Deixa Deus fazer a obra. Confiemos em Deus. Amém, irmãos? Amém. Não tenta dar uma forcinha para Deus. Deixa que Deus sabe o que está fazendo. Toda vez que a gente tenta ajudar, a gente atrapalha. E quem somos nós para tentar dar uma forcinha para Deus, né? Deixa Deus ser Deus. Aí o Abraão teve um filho com a empregada. Qual o nome do filho? Ismael. Ismael cresceu, casou, o Ismael teve filhos, formou descendência, e de Ismael surgiu um povo, e o povo recebeu o nome de Ismaelitas. Atenção, Ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael. Quem era Ismael? Filho de Abraão com Agar, com a empregada. Aí surgiram os Ismaelitas. Dos Ismaelitas surgiram os árabes. E dos árabes surgiu uma religião, a religião islâmica, os muçulmanos. Então a religião islâmica pode dizer que Abraão é o pai deles. E é, porque surgiu da descendência de Ismael, que era filho de Abraão com Agar. Olha que curioso isso. E aí, quando Deus repreendeu Abraão por esse erro, e Deus fala assim: Abraão, o filho que eu prometi para você é com você e com a sua esposa. Aí o Abraão chegou em casa e falou assim: meu bem, Deus falou que é você que vai engravidar. A Sara riu, porque já era avançada em idade. Aí a Sara engravidou e nasceu o Isaac. Por que ela colocou o nome de Isaac no filho? Porque Isaac significa riso, ele ri, ou gargalhadas, ou zombaria. Por isso que recebeu o nome de Isaac. E aí nasce o Isaac, que é o filho de Abraão, com a sua esposa legítima, a Sara. Então o Isaac cresce, casa, forma descendência, vem o Jacó, que é o filho do Isaac. Vocês estão me acompanhando no raciocínio ou não? Cuidado, porque se você cochilar, o pensamento escapa. Vai comigo aqui no raciocínio. Aí veja, o Isaac casou com a Rebeca, lembra da história? Teve vários filhos, mas vamos falar só do Jacó. O Jacó era filho do Isaac, que era neto de Abraão, certo? O Jacó tinha problemas, tinha uma série de dificuldades e tal, mas finalmente o Jacó, lá na frente, bem muito depois, o Jacó se converteu, não foi? E quando Jacó se converteu, Deus mudou o coração dele, mudou o rumo dele e mudou o nome dele. Deus mudou o nome do Jacó para quê? Para Israel. Então Israel é o mesmo Jacó, é a mesma pessoa, só que Deus trocou o nome dele. Aí esse Israel, ele é o que de Abraão? Vocês não estão acompanhando o raciocínio. Não estão acompanhando o raciocínio. Vamos lá, o Israel é o que de Abraão? Neto, porque o Israel é filho de quem? Do Isaac. Lembra que o Israel é o Jacó, é o mesmo Jacó. Então o Israel é o que de Abraão? Todo mundo, o Israel é o que de Abraão? Neto. Aí o Israel casou, teve filhos, teve 12 filhos, e surgiram as 12 tribos de Israel. Israel é o camarada, é o Jacó, é o neto de Abraão. Aí teve 12 filhos e surgiram as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos cresceram, se multiplicaram e surgiu um povo chamado Israel. Está aí Israel até hoje. O país de Israel. Foi assim que surgiu. E aí, de Israel, surge uma religião, outra religião. A religião judaica, que vem de Judá, que era um dos 12. Da tribo de Judá, muito bem, da tribo de Judá. Então você vê, de Abraão sai o Isaac e sai o Ismael. Do Ismael vem os árabes, dos árabes vem o islamismo, os muçulmanos. De Abraão e Sara vem o Isaac, do Isaac vem o Jacó se converte, vira Israel. Israel casa, tem 12 filhos, forma o povo de Israel. O povo de Israel tem uma religião, a religião judaica. Então você tem de Abraão duas religiões, o islamismo e o judaísmo. Interessante tudo isso. E aí quando Jesus vem aqui, nasce da Virgem Maria e vem morar aqui na terra para morrer por nós. Quando Jesus vem aqui, Jesus é rejeitado pelos judeus, pelo seu povo. E aí Jesus implanta o cristianismo.
A nossa religião é cristã. Nossa religião é o cristianismo. Nós somos todos cristãos. O cristianismo surgiu do judaísmo. Deu para entender? Do judaísmo. Jesus era judeu. Jesus não era muçulmano. Jesus era judeu. E de Jesus vem então o cristianismo. O cristianismo é de Cristo. Jesus Cristo. Aí vem o cristianismo. Bom, eu quis dar uma passada assim geral na história, para a gente se situar na história. Deu para ter uma visão boa, não deu? Ok, agora que a gente tem uma visão boa, nós vamos nos concentrar no detalhe do Abraão, do Isaac e do Cordeiro. Aí nós vamos nos concentrar aí e já vamos para a parte final. Olha só. Por que Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e sobe na montanha e sacrifica para mim? Bom, aí tem várias coisas envolvidas. A razão principal é que tinha uma mensagem, uma tipologia, tinha um significado com respeito a Jesus que viria no futuro, certo? Mas tem um outro detalhe, um outro elemento que eu queria colocar. Quando nasceu Isaac, o Abraão e a Sara eram totalmente apaixonados pelo Isaac. O Isaac era o filho da promessa, como a senhora falou. O Isaac era aquele filho esperado. Abraão tinha 100 anos, a mulher tinha 90. Nasce o Isaac. Era uma promessa de Deus. Então o coração do Abraão era todo para o Isaac. A Sara também é o Isaac, é o Isaac, é o Isaac. Ai, que é o Isaac, a coisa mais linda do mundo, é não sei o que da mamãe, não sei o que do papai. Era o Isaac. O coração de Abraão e de Sara estava no Isaac. Quando Deus fala assim: pega o seu único filho e sacrifica para mim, Deus também está dizendo: ninguém, nem o filho, nem o marido, nem a esposa, nem o pai, nem a mãe, ninguém deve ocupar o lugar de Deus na vida da gente. Ninguém. Nada e ninguém. Se tiver alguma coisa, alguma pessoa ocupando o lugar de Deus na sua vida, tem que sacrificar. Numa linguagem figurada, deu para entender? Numa linguagem simbólica. Ou seja, o que é que tem na minha vida que está tomando o lugar de Deus? Eu tenho que tirar isso aqui. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Amém, irmãos? Amém. Esse é um outro elemento na história. Agora, o que nos impressiona é a fé de Abraão, a obediência de Abraão. Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Se Deus pedisse para você pegar o seu filho, o seu único filho, e levasse para uma montanha para sacrificar, você faria isso? Eu tenho certeza que não. E se fosse hoje, as redes sociais iam atrás, filmando. E no dia seguinte estava na televisão, nos jornais, nas mídias, não é? Pai evangélico louco, maluco, leva o filho para não sei para outro. Claro, porque é uma coisa estranha. E isso não é uma coisa que acontece, que Deus manda fazer assim, não é assim não. É que esse episódio estava dentro de um contexto bíblico, profético, algo que não é do nosso dia a dia. Não é assim o dia a dia. Deus não manda matar ninguém, por favor. Deus é amor. Mas nesse caso aqui, Deus estava ensinando para o seu povo daquele tempo o plano da salvação. Esse episódio do Isaac e do Abraão, ele também é parecido com o episódio do santuário. Lembra do santuário? No santuário não sacrificavam cordeirinhos? Então, por que o santuário era um local de sacrifício de animais? Porque Deus queria ensinar para o seu povo o plano da salvação. Antes da cruz, antes de Cristo morrer na cruz, Deus estava ensinando o plano da salvação. E esse episódio de Abraão, Isaac e o Cordeiro, era Deus ensinando para o seu povo daquele tempo o plano da salvação. Por isso que é um caso bastante delicado e específico. Aí eu fico pensando, né? Deus fala: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e vai para a montanha e sacrifica. E o Abraão faz isso. Abraão não pergunta: mas Senhor, tem certeza que é isso? Não perguntou. Abraão não falou assim: mas Senhor, é o Senhor que está falando comigo, ou é a voz de Satanás que está falando? Abraão não duvidou, não questionou. Deus falou assim: pega o teu filho e vai. Ele pegou o filho e foi. Fez o que Deus mandou. E quando Abraão chega na montanha e deita o filho sobre o altar e pega o cutelo para matar o filho, Deus
faz uma intervenção. Irmãos, vamos abrir aqui um parênteses. Atenção, amigo internauta. Atenção, você que está vendo a gente pelo nosso canal. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente agregar uma outra informação que vai nos ajudar. Quando Adão e Eva pecaram, e se afastaram de Deus, certo? Se esconderam, fugiram. Deus foi atrás e perguntou a Adão: onde você está? Onde estás? Onde estás? E Deus vai atrás. Deus finalmente encontra Adão e Eva. Quando Deus encontra Adão e Eva estavam nus e vestidos com folhas de árvore, certo? E com medo de Deus. Aí Deus encontrou os dois, conversou com os dois se arrependeram, e ali estava Deus conversando com os dois. Naquele momento, Satanás apareceu. Satanás estava ali no jardim do Éden. Foi ele que usou uma cobra para enganar a Eva. Então o diabo estava ali. Imaginemos o diabo na esquina, olhando a cena. Deus, Adão e Eva ali conversando num momento delicado, e o diabo só de olho. O diabo pensou assim: o que Deus vai fazer? Se Deus matar Adão e Eva, eu vou acusar Deus. E se Deus perdoar Adão e Eva, eu vou acusar Deus do mesmo jeito. Então o diabo armou uma arapuca, armou uma estratégia. Qual que era a estratégia? Era o seguinte: o diabo pensou assim: Deus falou para eles: no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aí o diabo pensou assim: será que Deus vai matá-los ou não vai matá-los? Bom, se Deus perdoar os dois e não matar os dois, o diabo acusaria Deus da seguinte maneira: que tipo de Deus é você? Você não é Deus coisa nenhuma. Você não tem palavra. Você não disse certamente morrerás? E agora não vai matar um dos dois? Você não disse se eles comessem, eles morreriam? Eles comeram. Agora mata os dois, que eu quero ver, mata. Ah, não vai matar não, né? Vai perdoar os dois, né? Então você não é Deus coisa nenhuma. Você não tem palavra. Você fala uma coisa e faz outra. Então o diabo acusaria Deus se Deus perdoasse Adão e Eva. Aí o diabo pensou assim: e se Deus matar os dois? Ah, se Deus matar os dois, o diabo teria a seguinte acusação: ah, vai matar os dois? Que Deus mau é você, que Deus carrasco é você, que Deus assassino é você, que tipo de Deus é você? Onde já se viu matar duas pessoas só porque comer uma fruta? Então, gente, o diabo teria uma acusação para cada ação que Deus poderia tomar ou fazer. Entendeu ou não? É igual hoje. Você vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza. Tem gente que fala assim: aprontou, agora está na igreja dando de santinho. Não tem gente que fala assim? É o diabo acusando. Aí se você não vem e fica lá fora bebendo, fumando, usando droga, fazendo o quê? Alguém fala assim: por que não procura a igreja? Olha a vida dessa pessoa. Aí quando procura, fala: apronta, agora está na igreja. Então o diabo é assim: se Deus mata, Deus é mau. Se Deus não mata, Deus não tem palavra. É assim. Então a gente não pode dar ouvido a Satanás. Tem que olhar para Deus e ir em frente. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Olhar para Deus e ir em frente. Aí o que acontece? Olha só, o diabo tinha um esquema para acusar Deus. Aí sabe o que Deus falou? Deus fez uma coisa que o diabo perdeu o rumo. Perdeu o rumo. Deus falou assim para Adão e Eva: eu amo vocês dois. Eu criei vocês à minha imagem e minha semelhança. Eu disse que se vocês comessem do fruto, vocês morreriam. E a minha palavra vai se cumprir. Só que ao mesmo tempo, eu amo tanto vocês que eu vou perdoar vocês. E como é que eu vou fazer para perdoar vocês e cumprir minha palavra? Deus falou assim: vocês merecem a morte, porque vocês pecaram. Só que vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Ao invés de vocês morrerem, eu vou morrer no lugar de vocês. Ao invés de eu matar vocês, vocês vão me matar. E por essa Satanás não esperava. E por essa o inimigo não esperava. Sabe? Deus falou assim: eu vou morrer no lugar de vocês. Quer dizer, ao invés de eu pegar uma chibata e dar chicotear as costas de vocês, pega aqui a chibata, pega aqui a vara e bate em mim. Foi isso que Deus fez. E quando Deus fez isso, o diabo foi derrotado. Porque o diabo não esperava essa. Agora escuta, agora vai para Abraão e o Isaac. O que Abraão fez? Pegou o seu filho, levou até a montanha. Deus falou assim: me dá seu filho. Ok, Senhor, está aqui meu filho. Deus estava ensinando o plano da salvação. Porque quando Abraão coloca Isaac no altar,
e pega o facão para fazer o procedimento, Deus segura no braço de Abraão e fala assim: Abraão, não mata o seu filho, porque agora eu sei que você me ama. Ou seja, você não ama o seu filho acima de mim, você me ama acima de todos. E quando Deus segura o braço de Abraão, imediatamente Abraão escuta um movimento, e ele olha para o lado, e quem está lá? Um cordeiro no meio do arbusto. Da onde veio aquele cordeiro? Quando Abraão chegou lá, já tinha um cordeiro lá? Não. E por que na hora que Deus segura o braço de Abraão, aparece o cordeiro? Deus falou o que para o Isaac? Abraão falou o que para o Isaac? Deus proverá para si o cordeiro, não foi? E proveu. Então, quando Deus segura o braço de Abraão e diz: não faça isso, e aparece o cordeirinho, Abraão e Isaac já entenderam. Abraão vai lá, pega o cordeirinho, solta o seu filho, e o cordeirinho morre no lugar. Isso é impressionante. A pergunta é: o filho perguntou: pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Senhores, essa história nos leva para o Calvário. Essa história nos leva para o Monte do Calvário. O Monte do Calvário fica pertinho do Monte Moriá. O dia que você for a Israel, você vai lembrar disso aqui. De um lado está o Monte Moriá, onde está a mesquita. Do outro lado está o Monte do Calvário. E Jesus, quando veio aqui, veio para fazer exatamente aquilo que o Abraão havia feito com o seu filho, e só não matou porque apareceu o cordeiro. Atenção sobre a plástica. Agora entenda, quando Deus enviou o seu filho aqui, Deus enviou de uma maneira bastante estranha para nós. Quem era Jesus? Jesus era Deus. Quando eu falo era, é porque eu estou fazendo uma colocação do passado, mas ele é Deus até hoje, e o será para sempre. Sempre foi e sempre será. Mas vejam, Jesus é Deus. O que Jesus fez? Deixou o céu e veio aqui. Como é que ele veio aqui? Entrou no ventre de uma mulher, de Maria. Isso tem explicação? Não tem explicação. Alguém consegue explicar isso cientificamente? Não. Alguém consegue explicar isso biologicamente? Também não. A mulher é virgem. De repente ela está grávida. E aquele ser que está dentro dela é Deus, que está se tornando homem. É curioso isso. Jesus nasce aqui com um propósito. Preste bem atenção nesse detalhe final, porque aí vai juntar, as coisas vão se juntar e você vai se emocionar, vai sair daqui chorando hoje. Jesus veio aqui. Quando Jesus era uma criança, e Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade aqui na terra, Satanás usou Herodes. Lembra desse episódio? E mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Lembra? Quem que o Herodes queria matar? Jesus. Mas Deus protegeu para Jesus não morrer quando criança. Porque o plano da salvação era a morte de Cristo, mas não como criança. Aí Deus protegeu, Jesus cresceu. Aí um dia Jesus foi ao Rio Jordão e pediu para ser batizado. Ó, Jesus pediu para ser batizado. Ele precisava ser batizado? Não. Mas foi batizado? E você precisa ser batizado? E você quer ser batizado? Jesus pediu para ser batizado, certo? E João Batista o batizou.
Mas Jesus não precisava ser batizado. Agora você precisa ser batizado. Hoje eu vou perguntar aqui quantos querem ser batizados. Daqui a pouco eu vou perguntar. Mas já fica a dica. Aí Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando Jesus sai do batismo, aí ele começa o ministério. O ministério de Jesus dura 3 anos e meio. A partir do batismo de Jesus, o diabo não queria mais que Jesus morresse. Quando era criança, queria que ele morresse. Mas agora, depois que ele foi batizado e começou o ministério, Satanás não queria mais que Jesus morresse. Porque Satanás sabia que a hora que Jesus morresse, depois do batismo, ele salvaria a humanidade inteira. Então o diabo falou assim: não, depois do batismo ele não pode morrer, ele tem que pecar. Aí Jesus sai do batismo e vai para o deserto, 40 dias em jejum. No final do jejum aparece quem? Satanás, e tenta Jesus. Qual era a intenção de Satanás? Que Jesus pecasse. Jesus não pecou. Aí durante todo o ministério de Cristo, o diabo está atrás. Você lê os evangelhos e você vê em todo lugar que Jesus ia, tinha oposição, tinha crítica, tinha os fariseus, tinha não sei quem. O diabo tentando levar Jesus ao pecado. Jesus nunca pecou. Nem em palavras, nem em pensamento e nem em obras. E Jesus não pecava, e o diabo desesperado: esse homem não peca, e tentando de tudo para ele pecar, ele não pecou. Aí finalmente Jesus chegou ao Getsemane. Quando Jesus chega ao Getsemane, o diabo diz assim: não tem jeito não, ele não peca mesmo. Ah, não vai pecar não, é? Pois então, eu vou transformar a sua morte na pior tortura que alguém possa imaginar. O diabo resolveu fazer uma pressão em cima de Jesus tão grande, para Jesus desistir da morte. Já que ele não pecava, pelo menos que desista. Jesus não desistiu. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Amanhã eu vou falar a partir do Getsemane. Mas nós vamos entrar em detalhes amanhã, que você vai ficar impressionado com o que nós vamos estudar amanhã. Mas o fato é que Jesus Cristo foi até o Calvário e ali foi sacrificado, ali foi morto. Jesus era o Cordeiro. Quando João Batista viu Jesus se aproximando no Rio Jordão, a Bíblia diz que João Batista viu Jesus e usou essas palavras aqui, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Jesus era chamado de Cordeiro de Deus, e foi isso que aconteceu. Jesus vai até o Calvário e morre por nós. Amém. Quando Jesus morre na cruz, Ele paga todas as nossas dívidas. Ele paga o nosso resgate. Ele paga, Ele assume o nosso lugar. Ele cumpre a promessa feita para Adão e Eva lá no Éden, quando Ele fala assim: eu vou morrer no lugar de vocês. Então Jesus estava morrendo no lugar de Adão e Eva, do Luiz, do João, do Pedro, da Maria, de cada um de nós. Quando Jesus foi levantado no madeiro, quando Jesus foi pendurado naquela cruz, entre o céu e a terra, Jesus sentiu a dor que o pecado causa na vida da gente. E pendurado naquela cruz, Jesus falou algumas palavras, mas teve uma frase que ele falou que foi um grito que ele pronunciou lá na cruz. Ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu no Calvário a dor da separação que o pecado causa.
Deus não desamparou Jesus. Como Abraão junto com Isaac, Deus junto com Jesus. Ali. Jesus morreu. Quando Jesus morreu naquela cruz, o céu escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. Os animais dispararam no campo. Os passarinhos voaram. A terra tremeu. A natureza se manifestou. O Criador dos céus e da terra estava morrendo por nós. Naquele dia Satanás foi definitivamente derrotado. E naquele dia você e eu fomos definitivamente salvos e resgatados. Jesus morre e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Logo depois ele foi sepultado. Ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. A vitória está aí. Quando eu estive em Israel, eu fui à tumba de Jesus. Pensa numa emoção de você entrar na tumba onde Jesus foi sepultado. E toda vez que você for a Israel, vai ter uma fila para entrar lá. Nos lugares sagrados todos, mas na tumba a fila é maior. E eu peguei a fila, vou ter que entrar na tumba. Eu já sabia que Jesus não estava lá, vocês também sabem. Mas eu estou lá em Israel, vou lá na tumba dele. Peguei a fila. Chegou a minha vez de entrar na tumba. Gente, vai chegando a vez e o coração vai batendo mais forte. Quando chegou a minha vez de entrar, a tumba era numa rocha, assim, na vertical. Quando chegou a minha vez de entrar, tem uma portinha assim, a porta fica aberta. Em cima da porta, assim, tem uma frase, que é um versículo bíblico, que está em João. Olha a frase, está em cima da porta. Está escrito assim, ó: Ele não está aqui, amém. Vírgula, ressuscitou. Amém, irmãos? Amém. Quando eu li isso aí, rapaz, já desabei a chorar. Ali já desabei a chorar. Eu sabia que ele não estava ali, mas é demais você chegar na tumba de Jesus e ter o versículo bíblico em cima. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu já comecei a chorar, já entrei chorando. Entrei lá, sentei no chão da tumba. Depois me ajoelhei ali. E eu sou testemunha. Jesus não está lá. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí eu saí dali pensando: Jesus não está aqui, né? E onde é que ele está? Aí você tem que responder de duas maneiras. Fisicamente, teologicamente, ele está no céu. Mas ele também está onde? Está aqui, no Vale Verde. Aqui nas chácaras. Na sua casa, na minha casa. No seu coração, no meu coração. Jesus disse: quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus está aqui no meio de nós. É verdade. Porque Jesus é onipresente. Ele pode estar lá e aqui, pode estar na sua casa, na minha casa, pode estar nos Estados Unidos, pode não, ele está. Ele é onipresente. A grande notícia é: Jesus está aqui essa noite. E assim como Jesus se entregou por você e por mim naquela cruz, sabe qual é o mínimo que se espera de nós? É que nos entreguemos também. Assim como Jesus foi batizado sem precisar ser batizado, só para nos dar o exemplo, nós também devemos ser batizados. Batizados como Jesus, por imersão. E se alguém um dia esteve na igreja e se afastou, tem estado afastado da igreja, mas está aqui hoje, você precisa nascer de novo. Nascer de novo, começar uma nova caminhada, começar uma nova vida. Deus está chamando você para isso, para você se preparar, para você se entregar, para você nascer de novo, para você passar pelas águas, para você se preparar para a volta de Jesus. Porque Jesus vai nos tirar dessa terra e vai nos levar para os céus. Vai nos levar para os céus. E é preciso que a gente entenda isso.
e aceite isso. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu falar com o internauta. Você ouviu tudo, né? Ô Juan, me dá um chega mais perto. Pega o tripé, traz aqui. Já deu? Já deu. Já deu o zoom aí, né? Atenção. Você ouviu, né? A mensagem foi para você. O chamado é para você. O apelo é para você. O convite é para você também. O que falta para você tomar uma decisão? O que falta para você se entregar a Jesus completamente? O que é que falta para você nascer de novo? O que falta para você assumir definitivamente a sua fé e não ter vergonha de Deus, nem da Bíblia, nem da igreja, nem do batismo, nem de começar uma vida nova? Então abra o coração, vem, deixa Cristo entrar, vem, deixa Cristo entrar. Ele vai entrar no seu coração, vai fazer de você uma nova criatura e você vai se preparar para o céu e um dia nós estaremos juntos no céu para sempre. Amém. Você aceita? Diga-lhe sim. Diga-lhe sim. Fala que sim. Amém? Manda uma mensagem, escreva dizendo assim: eu aceito, eu aceito. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente. Amém.